Kevin Feige paga comédia, Zé do Boné, vou te pegar. Alguns vídeos atrás eu apontei aqui quais seriam os problemas principais da Marvel Studios nas fases 4 e 5. Você pode conferir o vídeo completo clicando aqui no card, mas em resumo, o excesso de produções e a falta de crossovers tornaram as obras entregues erráticas e sem uma linha guia para conduzir o arco maior de história que eles estão tentando contar. Além disso, como bem apontado por vocês nos comentários dos vídeos anteriores, nós estamos acompanhando produções e mais produções de um universo sem protagonistas claros, que nos prendam emocionalmente aos acontecimentos. Enquanto que a questão da falta de crossovers foi endereçada no vídeo anterior, onde ponderamos se Invasão Secreta fosse na verdade um filme dos Vingadores, ao invés de uma série merda, hoje nós iremos consertar de vez a bagunça na Marvel, refazendo todo o calendário de produções. Meu nome é Diego, e já que a Marvel parece não saber como arrumar sua própria casa, como diria Thanos... Certo. Eu mesmo faço isso. Ah, e se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Vamos começar com as bombas, as produções descartadas. Como eu falei anteriormente, a quantidade de filmes e séries lançados, por vezes desnecessários, geraram um desgaste da marca e produções com feeling de inacabadas, seja do aspecto de roteiro ou de efeitos. Com isso, eu vou descartar Gavião Arqueiro, que apesar de apresentar a excelente Kate Bishop em uma interação inicial divertidíssima com a nova Viúva Negra, falha em trazer uma história minimamente interessante, se sustentando apenas no retorno do Rei do Crime, que poderia muito bem ser reintroduzido posteriormente. Echo e Agatha, sendo derivadas de Gavião Arqueiro e WandaVision, que absolutamente ninguém pediu e feitas apenas para encher catálogo, elas falham em gerar qualquer tipo de interesse no público. E Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Acho que esse aqui não precisa nem de explicação, né? Roteiro péssimo, efeitos visuais tenebrosos e uma introdução do Kang nos cinemas que resultou no vilão que deveria ser o novo Thanos sendo derrotado por formigas. Horrível em todos os sentidos e um desperdício de tempo e dinheiro do estúdio e do público. Começamos então aqui de fato com a fase 4, e eu sei que o MCU não costuma dar nome para as fases individuais, mas inspirado pelo que James Gunn está fazendo com o seu novo DCU, eu separei cada fase por temática e as nomeei. Com isso, a fase 4, Perdas e Suspeitas, começa em 2021 com WandaVision, obra que dita o tom geral da fase, que vai tratar sobre o luto e uma perda geral de propósito após os eventos vividos na guerra contra Thanos. Aqui, eu não alteraria nenhum detalhe de plot, porém modificaria a presença do Mercúrio, que no final foi apenas uma grande piada sem graça, e colocaria a Agatha trabalhando com um Skrull, para se passar pelo irmão de Wanda, iniciando já daqui um tom de desconfiança com esses seres. Ainda em 2021, teríamos Viúva Negra, Shang-Chi e o especial de festas dos Guardiões da Galáxia, com as 3 produções seguindo o curso normal de história que vimos originalmente, onde tratam sobre luto, família e dever. Concluindo 2021 com um total de 4 produções, que ainda acredito ser um número bem saudável e que vai ser nossa meta para os anos seguintes. 2022 seria o ano do pontapé do multiverso, iniciando com Loki, primeira temporada, onde abrem-se as porteiras do multiverso, Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, a primeira história com participações multiversais, e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com Strange tomando conhecimento das incursões e seu perigo para o multiverso. Fecharíamos então o ano com Guardiões da Galáxia Volume 3, onde Thor se despede no início do filme para tentar entender qual o seu papel após os eventos de Ultimato, e fechamos o arco narrativo dessa equipe de Guardiões, apresentando uma nova ao final. Partimos então para 2023, onde seria o ano de fechamento dessa fase e onde nós vamos começar a mexer um pouco mais na estrutura dos filmes, começando com As Marvels, focado no luto de Mônica por sua mãe e na relação dela com Carol após a sua longa ausência, enquanto ambas investigam uma célula de Skrulls que elas suspeitam estarem se infiltrando no governo, ao mesmo tempo em que tomam conhecimento de uma jovem heroína, Kamala Khan, que recém descobriu seus poderes e possui algum tipo de conexão com Mônica e Carol. Aqui, ao invés de enfrentarmos mais um dos vilões genéricos da Marvel, teremos o primeiro aprofundamento na questão dos Skrulls, entendendo por que Carol se ausentou por tanto tempo enquanto buscava um novo lar para eles, e chegando à conclusão de que eles não são uma raça bem-vinda em nenhum lugar, atraindo guerra e destruição por onde passam e aceitando o fato de que o único modo de sobreviverem é se infiltrando no mundo dos humanos. Além disso, teríamos aqui a introdução da Kamala Khan, com sua autodescoberta
descoberta enquanto mutante e sendo inspirada por Carol e Mônica a se tornar a Miss Marvel, tornando-se a primeira de uma nova geração de heróis inspirados pelos Vingadores. Seguimos o ano então com Pantera Negra, Wakanda para sempre, que seria o ápice dessa temática de luto e estabelece a nova Pantera Negra, a Shuri, e também apresenta Riri Williams, a Coração de Ferro. Seguimos com Falcão e o Soldado Invernal, com a narrativa seguindo basicamente ali como na versão original, porém com os repatriados tendo secretamente o apoio da facção Skrull de Greve, uma vez que os dois grupos se encontram em situações parecidas, sendo ambos refugiados. E fechamos com Vingadores Invasão Secreta, com Nick Fury reunindo um último time de Vingadores para lidar com a ameaça Skrull. Assim, fechamos a fase 4, com a introdução do multiverso e seus perigos, um vilão claro e construído aos poucos ao longo das produções, e o estabelecimento de uma nova equipe de Vingadores, que seriam os protagonistas do universo daqui pra frente. Iniciamos uma nova fase e aqui é onde os nossos heróis enfrentarão os desdobramentos políticos das fases anteriores, com a introdução também de novos rostos que irão compor o lado dos heróis nas batalhas vindouras. Começamos então em 2024 com Eternos, que segue o mesmo plot que já vimos no cinema, introduzindo os Celestiais, e na sequência já vamos para Capitão América Admirável Mundo Novo, e como desdobramento da invasão secreta, vemos o governo dos Estados Unidos decidindo deixar de depender dos Vingadores e tomar nas próprias mãos o poder para se defender de futuras ameaças. Isso inicia uma corrida armamentista pelo novo metal descoberto na ilha de Genosha, que é como ficou conhecida a gigantesca estátua do Celestial mostrada em Eternos, e com esse plano falhando, o General Ross, agora presidente dos Estados Unidos, decide tomar uma medida drástica, tornando-se ele próprio o Hulk Vermelho, enquanto tenta ser impedido por Sam Wilson, auxiliado por parte dos Novos Vingadores. O interessante aqui é que teríamos logo de cara as consequências do Celestial gigantesco que apareceu em Eternos, ao invés de ficar cozinhando esse subplot ao longo de vários anos sem nem tocar no assunto. Na sequência, vamos para duas atrações do Disney+. Demolidor Renascido. Aqui veremos o retorno e ascensão política do Rei do Crime, utilizando-se da narrativa da ineficiência dos heróis para impedir a invasão secreta e da inabilidade do governo atual para lidar com o problema em grande escala. Wilson Fisk promete a extinção da atividade heróica se eleito como governador de Nova York. Miss Marvel. Seguindo os eventos de As Marvels, aqui vemos uma história de Kamala tentando entender que tipo de heroína quer ser, enquanto se reconecta com suas origens. Vendo que os Vingadores estão incapacitados de agir em algumas situações devido aos desdobramentos políticos e que de qualquer forma não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ela aos poucos compreende o seu dever e que existe todo um universo de jovens heróis dispostos a ajudar, cabendo a ela então reuni-los. Indo para 2025, teríamos basicamente um ano de introdução de heróis místicos, começando com Cavaleiro da Lua, Blade e Lobisomem na Noite, expandindo esse mundo da magia da Marvel e preparando heróis que vão retornar posteriormente, fechando 2025 então com Thunderbolts. Seguindo os eventos de Capitão América, o presidente Ross entende que não conseguirá colocar o seu plano em prática sozinho, e reúne um time de super soldados e agentes treinados para serem seus próprios Vingadores. Com isso, Yelena Belova, a Viúva Negra, o Guardião Vermelho e o Agente Americano se juntam, formando os Thunderbolts, liderados pelo próprio Ross, que é o Hulk Vermelho. Ao tomarem conhecimento de um possível super ser que pode ser uma ameaça, eles partem para investigar a situação, descobrindo então Robert Reynolds, vítima de um projeto da Hydra chamado Sentinela, que visava replicar o soro do super soldado. Percebendo que Reynolds é tão poderoso quanto perturbado e incapaz de lidar sozinhos com a situação, a equipe pede ajuda a Bucky Barnes, que foi capaz de lidar com uma situação bem parecida, cabendo a eles impedir que Reynolds seja um perigo para si próprio e também para o mundo. Já em 2026, nós iniciamos o fechamento dessa fase, focando na conclusão da trama política com o Rei do Crime e na ascensão de novos jovens heróis. Começamos então com Coração de Ferro. Após os eventos de Pantera Negra, Riri Williams tenta entender como levar adiante o legado de Tony Stark. Treinada pelo verdadeiro James Rhodes, que ainda tenta se encaixar nesse universo após ter sido substituído por um Skrull, os dois tentarão impedir que essa tecnologia caia em mãos erradas, enquanto Rhodes pondera se está na hora de passar de vez o bastão para uma nova geração. Homem-Aranha, Reinado do Demônio.
Seguindo os eventos de Demolidor, vemos aqui o Rei do Crime, já governador de Nova York, colocando em prática o seu plano de extinção dos super-heróis. Para o grande público, Fisk faz tudo dentro das 4 linhas da Constituição, conseguindo aprovar uma lei que impede qualquer atividade heróica na cidade. Porém, por baixo dos panos, ele reúne um estirpe de vilões que inclui nomes como o Gatuno e o Mercenário para caçar os heróis da cidade. Cabe agora a Peter Parker, Matthew Murdock e demais heróis do núcleo urbano trazer à luz as atividades criminosas de Fisk enquanto tentam sobreviver ao caos que se instaurou. Em meio a tudo isso, Peter, que ainda está tentando reconstruir sua vida após perder tudo o que amava, se vê tendo que aceitar o papel de mentor de um jovem Miles Morales, que ao também ser picado por uma aranha radioativa, descobre as atividades criminosas do tio e quer fazer o possível para ajudar. Com isso, encerramos essa trama política e nos encaminhamos para a reta final da fase, indo ainda em 2026 para She-Hulk. Seguiríamos aqui com o plot original da série, com uma pegada mais leve, servindo de respiro após esse grande arco político, com a única alteração de que ao invés de se ausentar para ir atrás de um filho aleatório em Sakaar, aqui o Hulk se afastaria após treinar Jennifer para auxiliar os Vingadores com os problemas gerados pelo presidente Ross após os eventos de Thunderbolts. Homem-Formiga e Estatura. Ao descobrir que sua filha Cassie está seguindo seus passos no combate ao crime, embarcamos com Scott em uma aventura de transmissão de ensinamentos sobre o que é ser um herói e as consequências que esse tipo de vida traz. O maior erro da Marvel até agora foi tentar fazer do terceiro filme do Homem-Formiga mais do que ele deveria ser. Rearranjar esse filme como mais uma aventura familiar não só é condizente com o resto da trilogia, como também com o escopo do herói, servindo também para introduzir mais uma heroína para a nossa próxima e última produção dessa fase. Fechando em 2027 com Os Jovens Vingadores. Inspiradas pelos eventos que viveram anteriormente, Miss Marvel, Miss América e Coração de Ferro decidem criar um grupo de jovens heróis para lidar com os problemas que os Vingadores não puderem. Recrutando a Gaviã Arqueira, introduzida aqui como uma fã dos Vingadores que tem praticado o vigilantismo por conta própria, Miles Morales, o novo Homem-Aranha, Estatura e Patriota, que é o neto de Isaiah Bradley introduzido em Falcão e o Soldado Invernal, os Jovens Vingadores são formados. Entretanto, ao terem seus destinos cruzados com os jovens Billy Kaplan e Tommy Shepard, que buscam entender quem são e qual a sua ligação com a Feiticeira Escarlate e o Visão, os Jovens Vingadores decidem ajudá-los em sua busca, auxiliados por Clint Barton, que busca também entender o que aconteceu a Wanda e se redimir por não ter estado presente quando sua amiga mais precisou. Ao invés de fechar a fase com um filme dos Vingadores, teríamos os jovens heróis assumindo esse papel e amarrando as pontas soltas deixadas por Doutor Estranho 2, ao mesmo tempo em que encerra o arco do Gavião Arqueiro no MCU, explorando novamente a conexão que é mostrada entre ele e a Feiticeira Escarlate na Saga do Infinito. Vamos então para a última fase e para o último arco narrativo da saga do multiverso, onde os heróis vão enfrentar a sua maior ameaça até então, começando justamente com Loki, segunda temporada. Aqui vamos ver os esforços do Loki e seus amigos para tentar salvar o multiverso da ameaça de Kang, estabelecendo a TVA como a guardiã desse multiverso e das múltiplas linhas do tempo, seguindo com 2 produções que vão explorar os desdobramentos dessa temporada. Deadpool 3. Tendo bagunçado as linhas do tempo e completamente alterado uma série de eventos, Deadpool vai parar numa realidade totalmente modificada. Tendo suas atividades interceptadas pela TVA, ele é avisado de que suas ações acabaram gerando uma incursão, e é incumbido de alertar os X-Men para que, junto com Wolverine e os demais, tentem evitar a completa destruição da realidade dos mutantes, aprendendo no processo que, para evitar uma incursão, uma das terras de cada universo precisa deixar de existir. Doutor Estranho e os Filhos da Meia-Noite. Após tomar conhecimento dos perigos das incursões, Strange viaja por diferentes universos tentando encontrar uma solução, apenas para descobrir que os esforços de Loki, apesar de terem salvo as linhas do tempo em um primeiro momento, facilitou para que Kang tomasse o poder em boa parte delas, levando cada uma das realidades por onde passou à ruína. Descobrindo que a sua é a próxima, Strange decide juntar um time de seres místicos para tentar conter a ameaça de Kang. Junto com o Cavaleiro da Lua, Blade, Cavaleiro Negro, Lobisomem e Clea, o Doutor Estranho enfrentará um desafio sem precedentes, e talvez seja o primeiro do qual não sairá vencedor. Essas 2 obras irão iniciar o clima apocalíptico da fase, dando sequência com Thor e o Carniceiro dos Deuses. Em suas viagens de autodescoberta, Thor descobre que os deuses de diversos panteões estão sendo assassinados.
Temendo por aqueles que ama, Thor retorna a Nova Asgard apenas para descobrir que sua ex-namorada, Jane, tomou para si o poder do destruído Mjolnir e tornou-se ela própria Thor. Agora, os dois partirão em busca desse carniceiro de deuses, apenas para descobrir que seu ódio é justificado. Tendo sido esnobado por seu deus e perdendo tudo que amava, a Gorr foi dado o poder de buscar vingança, não por um deus, mas por um homem. Caberá então a Odinson e Jane refletir sobre seus papéis enquanto deuses do trovão e tentar parar a sede de vingança de um homem que não tem mais nada a perder. Aqui teríamos uma adaptação mais séria dos eventos mostrados em Amor e Trovão, com Thor terminando o filme indo investigar quem é Kang, o homem misterioso que cedeu o poder a Gorr, o que o colocaria em uma rota direta para um reencontro com Loki, agora o deus do multiverso. Enquanto que Jane, que não morreria ao final do filme, afinal de contas o sacrifício dela em Amor e Trovão foi completamente precipitado, jogando fora uma personagem incrível e com muito potencial, retorna à Terra para se unir aos Novos Vingadores e alertá-los sobre o perigo iminente. Vingadores, a dinastia Kang. Uma incursão se aproxima da Terra 616. Ela está em rota de colisão com o Universo 838, onde os Illuminati foram completamente derrotados pela Feiticeira Escarlate. Não bastasse isso, Kang, após derrotar os Filhos da Meia-Noite, chega para conquistar o que sobrar de ambos os universos. Serão os Novos Vingadores suficientes para conter a ira de um universo vingativo e de um tirano perverso? Quarteto Fantástico. O quarteto, família de viajantes multiversais, tentam impedir a ascensão de Kang e descobrem que o tirano está reunindo partes de diferentes universos para montar sua própria realidade, onde reinará soberano. Caberá a eles tentar impedi-lo ou morrer tentando. E finalmente vamos para o derradeiro momento da saga do multiverso, com o grande evento final: Vingadores Guerras Secretas. Tendo falhado em impedir Kang, o Quarteto Fantástico tentará encontrar heróis sobreviventes para levantar uma última resistência. Novamente unidos, os membros que restaram do quarteto, Novos Vingadores, Filhos da Meia-Noite, Jovens Vingadores, Thunderbolts, X-Men, Guardiões da Galáxia, Eternos e os heróis do núcleo urbano, agora situados em uma espécie de mundo bélico que parece ser uma mescla de diferentes realidades, irão dar tudo de si em uma batalha final que irá ditar o destino de todo o multiverso. E com isso, fechamos a saga do multiverso com a união de todas as equipes da Marvel para só assim conseguirem livrar-se da ameaça de Kang e juntos construírem um novo universo, do qual todos eles façam parte, iniciando assim a saga dos mutantes. E chegamos ao final também da nossa trilogia de vídeos sobre a bagunça da Marvel. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também que quando eu voltar aqui seja para falar bem das próximas produções da Marvel Studios. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like porque ajuda demais com a divulgação do canal e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos que vão ser produzidos aqui. Ah, e se você chegou agora, não se esqueça também de conferir os 2 outros vídeos dessa trilogia. Como sempre, esse foi mais um Vessel. Até a próxima!